Alan, essa é a minha pergunta para É você isso agora, que... essa última pergunta aqui, porque eu poderia ficar horas conversando com você, mas infelizmente a gente não consegue. Você acha que lá a gente começa uns anos atrás discutindo o PL 2630, né, chamado de fake news, em que se discutia desinformação e tal, moderação de conteúdo, e lá no meio tinha direito autoral. E aí tiraram o direito autoral para colocar no PL próprio, o 2370. Isso foi um puxadinho? Como é que você vê o 23? Isso foi um Isso foi, sim. puxadinho? Porque você estava falando assim, a lei fica, Tá. né, nessas gambiarras. Tirar e criar esse novo PL na verdade, uma tentativa de um puxadinho ou você vê no 2370 méritos nesse. O que que no texto, ou nas ideias, é melhor do que a Tá. gente falar nas ideias do que no texto, porque a gente não sabe em que medida esse texto vai acabar sendo modificado numa eventual discussão no Congresso, mas nas ideias que constam no PL. Onde é que você vê mérito e onde é que você vê que não funciona ou não vai funcionar? Eu acho assim, primeiro ele caiu realmente para queda, ele entrou, foi um grande chance quando veio em abril, porque não foi uma surpresa. De repente, você tem um PL de remuneração de jornalismo, dentro do PL de fake news, entra um artigo que fala de remuneração de direitos autorais e remuneração de jornalismo. De repente, cai ali. O jornalismo já estava sendo discutido há um tempo, mas o Sim. direito autoral não. Eu entendo isso como foi uma oportunidade política, que o próprio Ministério da Cultura viu para fazer alguma atualização dos direitos autorais, porque, como você sabe, é muito difícil mudar qualquer coisa em direitos autorais em todo mundo, está sendo discutido em todos os lugares, e nada avança já há 2 décadas. Enfim, os impasses são muito profundos, né? Então não tem conseguido avançar nada. Bom, então eu acho que isso foi uma oportunidade e eu acho que trazer a discussão foi essencial. Acho que isso foi uma boa movimentação. Fiquei mais feliz ainda quando saiu de lá do pé de fake news, porque aí muita Claro. coisa demais, não dá. Também houve um outro movimento que eu acho positivo. Positivo não, aí são duas questões. Uma é da remuneração do jornalismo e o dos outros direitos autorais. O que ficou claro para mim da discussão de jornalismo é que não é uma discussão de direitos. Eles querem fugir de direitos autorais porque eles não querem falar de remuneração do jornalista. Eles querem falar de remuneração das empresas de jornalismo. Então, a remuneração é para sair de plataforma para empresa de jornalismo. Quais empresas de jornalismo? Aí você começa todo um outro problema. Então, todas as vezes eu trouxe várias discussões do... E a remuneração do jornalista? Como é que fica a autoria, o reconhecimento? Ah, não. Isso não, a gente está falando de jornalismo como um todo. Então já mostra aí, de novo, aquela questão contratual. Você vê como ela persiste em todo. Ela é todo um sistema de apropriação. Tá? O sistema vigente de direitos autorais, gente, no mundo, é um sistema de apropriação das artes, da cultura, por determinados grupos específicos. Tá? Ela não é para valorizar o autor, não é para valorizar artistas, não é para valorizar a cultura, nada disso. É para criar um sistema de apropriação onde que eu vou pegar o dinheiro dessa criação de conteúdo e ponto. Tá? A gente perdeu um pouco essa ilusão. É triste falar isso, mas é a realidade. Bom, dito isso, então eu acho que teve esse avanço, o jornalismo é um exemplo desse, claro, saiu, vai ter vida própria. E aí, vem dois aspectos aí. Um direito de remuneração amplo pelas plataformas, pelo uso das suas obras feitas nas plataformas, não pelas plataformas, por terceiros usuários nas plataformas. Quando eu disponibilizo um vídeo no YouTube, ou isso, ou no Meta, ou isso, aquilo. Bom, aí acho a questão importantíssima de ser colocada, tá? Fundamental colocar essa questão. Acho que ela está na pauta do dia, ela está nos vários encontros internacionais, vários lugares que eu vou, isso é o top, principalmente depois da era generativa, trouxe isso, o streaming e tudo mais. No entanto, ela carece de maior aperfeiçoamento, como toda ideia, como tudo, toda lógica. E ela traz uns problemas assim que eu vejo muito sérios, alguns como muito sérios. Eu acho que no plano geral, uma ideia de remuneração pelo uso econômico da obra ali, mesmo se é disponibilizado do terceiro, eu não vejo problema nenhum com isso. Tá? Mas isso precisa ser compatibilizado. Quais são os sistemas que existem de remuneração? Porque já existem alguns sistemas privados em funcionamento. É preciso entender melhor essa questão, tá? Antes de tentar uma solução. Porque qualquer solução genérica vai ser muito abrupta. O que eu acho um dos maiores pecados é que deixa para uma regulação Sim, muito aberta. Então, são termos muito genéricos. Acho que esse é o maior problema. São sim. termos muito genéricos na proposta. Pelo menos na última que saiu, que foi, acho que de agosto, setembro, não lembro. Né? Desde então, Deus sabe o que vai vir por aí. Então, era muito genérico. Então, quando você fala, por exemplo, de plataformas,
Não existe, não dá para a gente falar plataformas mais. São muitas plataformas, são muitos serviços diferentes que são feitos por meio de Sim. plataformas. Então, portanto, é preciso fazer uma distinção entre esses serviços. Qual é o básico dessa distinção entre esses serviços? Quais são os serviços que vão ser pagos, o quê, para quem, toda aquela questão. Então, isso está longe, não foi discutido, está longe de Sim. estar claro. E eu acho muito perigoso nós termos uma lei genérica que não estabeleça, pelo menos, critérios, limites, diretrizes. Porque a gente tem que estar pensando que a gente está no Brasil, enfim, há mudanças políticas, há rumos políticos diferentes, há várias coisas que podem ser feitas com um decreto em aberto. Sim. Então, eu acho que nós tivemos essa experiência recente e eu acho perigosíssimo isso. Eu acho que nós temos que aprender com essa experiência recente. Não, é necessário estabelecer os critérios, diretrizes, de forma mais clara possíveis, ainda que não de forma casuística, como se fazia nos anos 70 e 80, mas de formas bem mais diretas, critérios, objetivos e etc. Então, primeiro, definir o que são as plataformas, o que elas vão pagar para quê. Porque eu acho que algumas sim, outras não. Devem ser respeitadas as limitações e domínio público, que, de certa forma, estava lá contido, de certa maneira. Não na maneira que eu acho que seja suficiente, mas estava refletido lá, né? De qualquer forma. Acho aí que tem um outro problema, que aí são dois, que é o audiovisual. Aí já tem as plataformas, esse conceito muito genérico. E aí vou dar só um exemplo. Então, do jeito que está, um repositório institucional de uma instituição, será como a Vídeo Saúde da Fiocruz, teria que pagar Por causa da também uma definição de remuneração audiovisual para na aquilo lei, de né, lá. Alan? Do jeito como. Não, e aí vem o outro problema, que é a definição, eu estou falando isso é só da plataforma. E aí vem a Pois definição é. de audiovisual. Então você tem duas coisas grandes, que é a plataforma sem definição, sem limite, sem critérios para distinguir os diversos serviços, e nem do audiovisual sem critérios para distinguir, mas sem poderes claros para que o decreto faça essa distinção do que vai ser remunerado sobre o que e quando. Então, se eu produzo meu próprio conteúdo e disponibilizo o que eu quero no YouTube, então, só por ele estar lá, ele vai ter que ser remunerado? Pois é. É uma pergunta. Tá? Então, eu tenho o audiovisual, é tudo, né, gente? Desde essa live, desde isso que a gente está fazendo, a uma live, a eu gravar na praia, enfim, tudo na festa, a dança que está lá na festa do Pela casamento, tudo definição isso é da lei, é. audiovisual. Inclusive filme erótico e pornô. E aí a minha dúvida é, como é que vai se dar? Essa é uma questão. Se não excluir, ele é protegido, a princípio, é protegido Claro. sim por direitos autorais, filmes eróticos, pornôs dos mais baixos aos mais sensuais. Todos são protegidos por. Não precisa ser novela de Wagner, não. Todos eles são protegidos, entendeu? E a minha questão é: nós sabemos que o tráfego da internet é. Boa parte. Assim, proporcionalmente favorece esse público, esse mercado. Esse mercado é bem favorecido no tráfego da internet. Essa remuneração Pois vai é, proporcional? porque seria o justo, né? Assim, se não há diferença, né, na legislação. Em termos imparciais, se não há critérios ou critérios para se definir critérios, nem isso, todo esse audiovisual poderia sim entrar na briga. E numa briga judicial sólida, verdadeira. Ora, se é uma obra audiovisual, se é protegida, ela também teria. Então, existem problemas assim de detalhamento que eu acho que sejam importantes serem feitos. Mas eu acho que tem um problema muito, muito, muito sério, que aí, para mim, é o maior problema, que é a atribuição de direitos conexos ao produtor de audiovisual. Isso é um problema sério. Eu entendo isso como um câncer na lei de direitos autorais que já está capengando. Por quê? Porque eu reforço o poder dos grandes produtores de audiovisual na relação com autores e artistas. Ao invés de eu combater a desigualdade entre o poder de negociação entre diretores, roteiristas e grandes produtores e investidores, eu reforço. É porque reforça uma coisa que já está, de certa forma, até na lei, né, Alain? Porque quando a gente olha o artigo 17, parágrafo 2º, ele já tem os direitos patrimoniais das obras. Se a gente entender que a obra audiovisual é uma obra coletiva, né, eu acho que ela até pode ser uma obra em coautoria, mas eu acho que na maioria das vezes uma obra com um valor econômico relevante, ela é uma obra coletiva, por causa da própria definição da lei. E aí a gente olha lá o artigo 17, parágrafo 2º, o produtor, né, porque quem foi quem encomendou a obra, já tem os direitos patrimoniais. Ele tem a presunção de direitos.
E o 81 Fala. também fala isso. Uma vez que ele tem autorização para filmar, ele tem autorização para explorar e assim por diante. Então, ele já tem as garantias necessárias. Não é necessário ter mais essa Os camada. contratos também já prevêem isso, né, Alan? Não Não é bastasse o necessário. artigo 17, o artigo 81, Claro. os contratos já prevêem. Mas você dá um direito Sim. automático como Reforça. esse, reforça Sim. muito a posição. Porque aí não tem Não. negociação, Sim. é meu e acabou. E mais, isso vai favorecer a todos, obviamente, porque não pode ser uma coisa brasileira. Então, todos, Netflix, todos os produtores, isso favorece quem, gente? A NPA e a Globo. Uhum. É isso. Esse artigo está ali eu diria, encomendado por eles. Tá? Eu apostaria isso que está encomendado por eles. Inclusive, algumas das versões vem até com uma marca d'água aí de uma dessas instituições. Mas isso a gente deixa assim para conversas posteriores sobre um Não, vídeo. pois esse de fato é um ponto que seria reforçar excessivamente um poder que de fato já existe, mas que justamente por isso não precisa, né? Não resolve o problema contratual e remuneração dos autores e dá mais poder a quem, na verdade, restringe Sim. essa remuneração. Sim. Né? E aí, outra coisa, aí só para terminar, só tratou de audiovisual e E da as outras música. obras? Na música, mantém uma certa independência da relação contratual. Ali houve um avanço. No artigo que trata da música, falou dessa independência contratual. Agora que fala do audiovisual, piora o Código Civil. Então, assim, não dá nada e diz que está dando alguma coisa. Então, ainda tem esse detalhe. Mas outro detalhe, excluiu todas as outras obras do áudio da internet. E aí? E imagens, Fotografia, por né? imagens. Tem um monte. Textos, né? Exatamente. Há outras artes plásticas e tudo mais. Então, enfim, existem coisas a serem... Tudo bem, vamos dizer, é só para audiovisual ou é só para música? Beleza. Mas então precisa isso ficar mais claro. Entendeu? No geral, eu acho excelente, ótima iniciativa. Acho que ela deve avançar no sentido de ela precisa ser mais e melhor discutida. Porque ela também acaba trazendo todos esses outros problemas e não dá para varrer todos para baixo do tapete, né, não dá. Sérgio? Então, até porque eles não vão embora. Eles se voltam. Você vê que nós acumulam estamos falando de só. responsabilidade civil há 25 anos. Limitação, gente, eu comecei a escrever dissertação em 2003. Eu defendi em 2004. Olha só, demorou o judiciário... Chegou ao judiciário, obviamente nós sabemos que a interpretação é extensiva, que aqueles lá são só exemplos e tudo mais, mas isso só para partir de decisões judiciais, gente. Isso já está consolidado, assim, 25 anos, não dá. E se o Poder Judiciário tem, e a gente sabe que tem, enorme dificuldade de aplicar as limitações que já existem, imagina ter que convencer o Judiciário que o STJ decidiu que a interpretação é extensiva. Né? Eu quero a lei dizendo, porque com a lei dizendo já é difícil, imagina sem a lei dizer. Em princípio, para a gente... Nós que somos operadores de direito, eu conheço direitos autorais, você conhece, é fácil fazer essa interpretação, essa hermenêutica. Mas quem está ali na ponta, tendo que digitalizar, o bibliotecário, museólogo, museóloga, professores, foi uma dificuldade. Essa, inclusive, Sérgio, foi a razão de eu fazer aqueles guias, o guia da educação, guia da biblioteca, de direitos autorais, por conta disso, para poder dar uma resposta objetiva. E eu aproveito aí só para coisa fazer... Está vindo esse ano um guia de usos livres para produção de maravilhoso! Que bom, Alan, que bom. Junto com a Fiocruz, junto aí com a Fiocruz e a Vida Saúde, já estamos concluindo. Excelente, fundamental. Aliás, reforça aí, Alan, fala todos os guias que você já publicou, porque esse vídeo é justamente para mostrar caminhos para as pessoas e para quem está chegando agora, ou mais recentemente na discussão de direito autoral, ter mecanismos de compreender isso com mais profundidade, porque eu acho que a discussão apressada das redes fica um pouco superficial. Então a gente está tentando aqui fazer conversas mais aprofundadas. Pode falar aí dos guias que você publicou, eu conheço vários, mas dá aí a lista completa, porque vale a pena as pessoas consultarem. Olha, eu confesso que eu não tenho a lista completa de cabeça, eu estou fazendo lápis, né? Essa vida permanente de professores. Mas o que eu vou dizer, falar um pouquinho do Instituto, que eu acho que ele e o ONDA, que eu acho que são as iniciativas mais recentes, e quero até convidar todos que participem. O Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, eu fundei ali quando eu acabei de voltar de Oxford, fiquei 2 anos pesquisando lá em Oxford, quando eu voltei, resolvi fundar. Por quê? Justamente porque eu via que essa discussão é muito importante, estava voltando a crescer, e o que aconteceu? Não tem mais material.
Na verdade, sempre foi muito difícil você ter material, acesso a material, é difícil conseguir tudo, não tem lugar organizado. Enfim, com base nessa demanda, eu tinha algum financiamento do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e mais alguns outros apoios aí que nós recebemos, a gente criou o Instituto. O Instituto é um centro de pesquisa aplicada, tá? E de ensino corporativo, de instrucional, tá? Ali para debater a partir do sentido de interesse público, vai ser um think tank focado em direitos autorais específicos. Então, o Instituto, a gente faz muito desses trabalhos, palestra, isso, aquilo, outro, debate, participa dos debates públicos, né, faz toda essa relação. E um dos projetos que nos orgulha muito é o ONDA, que é o Observatório Nacional dos Direitos Autorais. Que, na verdade, o ONDA foi o que iniciou. Para fazer o ONDA, a gente criou o Instituto, do qual ele vira o principal projeto. O que é o ONDA? E ele tem o objetivo de reunir em um lugar só todo esse material que é público, pode de domínio público, está público, sobre direitos autorais. Né? Para quê? Para que seja um ponto para que as pessoas possam ir para iniciar para destrinchar sua curiosidade sobre direitos autorais, entender o que está acontecendo, o que existe, para não precisa reinventar a roda. O que já tem lá, o que existe, o que está lá, em um lugar só. Porque para você fazer pesquisa em direitos autorais, até para ensinar os direitos autorais, aliás, isso veio também como facilitar o ensino. Sim. Já tenho ali o link, está aqui, tudo certinho, já prontinho. Então, tem uma coisa que são das normas. Então, ali eu tenho todas as normas, as leis anteriores, as atuais, os tratados internacionais que nós fazemos parte, são 91, entre decretos revogados, não revogados, etc. São 91 normas. Nem eu sabia que tinha essa quantidade toda. E não estão nem todas as versões ainda de Berna convertida, nem etc. Tá? Estão as principais. Então, existe um conjunto de normas substancial. Estamos falando de pouca coisa. Sim, é sim. um conjunto grande. Inclui decretos, enfim. Então, está lá, tudo disponível, tranquilo, só acessar lá. Em outra aba, nós temos um que eu sou muito orgulhoso, que é o Banco de Teses e Dissertações de Direitos Autorais. Maravilhoso. Todo mundo que vai trabalhar com direitos autorais, é um inferno achar material de direitos autorais, porque está muito disperso. Então, tem um pouco aqui, um pouco lá, colar e tudo mais. Eu acabo, até por ser professor, participar de banca, blá, blá, acabo recebendo. As pessoas mandam, têm curiosidade, eu peço, me conhecem, encontram em congresso, quer que eu dê uma olhada. Ótimo, então eu acabo tendo acesso. Mas isso não é justo, eu só não ter acesso a esse material. Então a gente resolveu fazer um banco de teses e dissertações de direitos autorais. Então ali tem um monte, você lembra, eu fui atrás, como eu já tenho um tempo, eu peguei a lista dos que eu já lembrava que eu tinha participado, vamos pedindo, aí pede a outro. Eu sei que nós estamos hoje com 59 teses e dissertações na íntegra sobre direitos autorais, para baixar, acessar, livremente autorizadas, pedir autorização de todo mundo. Tudo que entrou ali está autorizado, tudo que está disponibilizado está todo direitos autorais certinho, a cadeia de direitos toda perfeitinha, para você poder baixar o que você pode fazer, o que você não pode fazer e assim por diante. E uma outra parte que é uma reunião de decisões judiciais, que é também uma necessidade. Né? Fundamental. Então, ali nós já estamos mais de 1.500, certo? Nossa. Então, nós já reunimos todas do TST, Tribunal do Trabalho, acredito que tem vários. Reunimos do TSE, reunimos todas do STF, tá? Estamos agora, se eu não me engano, já reunimos até 2009 do STJ. É bastante. E reunimos algumas do TRF já. Então, nós estamos avançando. O objetivo é a gente completar o STJ, os TRFs e alguns TJs. Não sei se tudo esse ano, mas nos próximos 2 anos, uma vez lá, é só atualizar. Sim. E ali, o que a gente fez nessas decisões? Além do cadastro dela, primeiro, conseguir ela na íntegra, a correta, que se ela está correta, se ela não é de direito autoral, tem todo o trabalho de edição e de limpeza. Mas nós também colocamos palavras-chave. Então, se você buscar lá direito moral, tem um monte de decisão sobre direitos morais, por exemplo. Então, nós mesmos, eu mesmo coloquei as palavras-chave Maravilhoso. nas decisões, isso facilita a nossa busca, a nossa limpeza e tudo mais. E aí tem 2 outros pontos que ainda não são desenvolvidos. Um são textos e material publicado, livros e artigos, aí não deu tempo realmente de fazer isso ainda, não teve perna ainda. E um outro que a gente pretende lançar esse ano é um grupo de pesquisa institucional, que é o Centro Denis Borges Barbosa de Pesquisa em Direitos Autorais. Excelente. E aí, em havendo, eu faço chamamento e certamente te convidarei para participar. Excelente, Alain. Não, para quem está começando os estudos em direito autoral, eu acho que esse vídeo é super importante porque você fez um mapeamento extensivo fundamental para compreender quais foram os problemas.
a gente vê que os problemas são muitos, mas você também trouxe um caminho de esperança, né? De organização de material, de pensamento, de as pessoas poderem acessar teses e decisões judiciais e começarem a pensar, né? Porque o que a gente precisa foi, logo no início você falou isso, né? Falta gente pensando, vamos pensar mais sobre direitos autorais, porque os direitos autorais, e você sabe disso também quanto eu, antes da internet era uma disciplina à margem do estudo do direito. Eu nem tive direito oral na faculdade porque ela não era tão relevante assim, porque ela dizia respeito a quem tinha os meios de produção das obras. E agora ela diz respeito a todo mundo, e não à toa ela entra num PL sobre fake news, sobre desinformação, sobre regulação de conteúdo na internet, porque está todo mundo criando, está todo mundo compartilhando, está todo mundo muito conectado às implicações dos direitos autorais. Então, Alan, acho que a gente não poderia ter começado de melhor forma essa nossa série de vídeos. Eu quero agradecer imensamente você, é sempre um prazer ouvir você. Nessa altura da vida, depois de mestrado, doutorado e tal, a gente nem sempre aprende tanto, mas eu sempre aprendo muito com você. Então, eu adoro ouvir você, porque eu acho que depois desses minutos aqui, dessa gravação de vídeo, eu me sinto também mais qualificado, mais capacitado. Imagino, né, todo mundo que está tirando proveito aqui dessa conversa. Obrigado de verdade, Alan. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer participar dessas suas iniciativas. Sempre acompanho, enfim, estamos sempre juntos. Afinal, não somos tantos ainda em direitos autorais, gostaríamos que fossem mais. Parte do objetivo do ano é mais gente. O tema é interessante, o tema é importante, ele é difícil, ele não é fácil, mas ele é gostoso de trabalhar, ele é interessante e ele é encantador. Né? E aí, uma coisa, para manter um pouco da esperança, apesar de todas essas tristezas e decepções das coisas não avançarem em direitos autorais, tem um grande problema dele, que eu acho que é um problema até gostoso. Ele vicia. Nunca consegui, depois que eu entrei em direitos autorais, nunca mais consegui sair dos direitos autorais. É a mesma coisa. Porque ele é um tema gostoso, importante. Você trabalha com cultura, trabalha com direitos, trabalha com arte, você trabalha com essa dinâmica social, e isso é muito empolgante. Então, quem tem interesse em pensar, praticar, participar dos direitos autorais, eu recomendo. É tenso, mas ele é gostoso. É isso aí. É um caminho gostoso. Concordo com tudo. Muito importante a gente trabalhar com direito e com arte e com a sensibilidade das pessoas. Isso também me motiva muito. Alan, obrigado mais uma vez. Thales, obrigado também pelo todo o suporte aqui técnico. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.